Oi, gente, estamos aqui hoje para o segundo dia de gravação na 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com o tema Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Não esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, curtir, comentar e compartilhar. Roda a vinheta. Bom, hoje a gente está aqui com alguns alunos da área de Química, então eu peço que vocês se apresentem, por favor. Bom dia, meu nome é Débora Luciano Gomes, né? E eu sou do técnico em Química do ensino médio. Bom dia, eu sou a Sofia Nunes, acadêmica do segundo período de Engenharia Química. Bom dia, meu nome é Hugo Rodrigues Silva e eu também sou do curso de Engenharia Química no segundo período. Então, a gente está aqui com os alunos de Química, como eu já disse, e a gente gostaria que vocês apresentassem o projeto de vocês. Então, na semana agora a gente tem um projeto que eu e o Hugo vamos apresentar, que foi desenvolvido ano passado, enquanto a gente estava no terceiro ano do técnico em Química. O nosso projeto é a elaboração de uma biopomada como alternativa para o tratamento da leishmaniose cutânea, que é uma doença endêmica da nossa região e que o tratamento atual é caro, invasivo e doloroso. Então, a gente trouxe essa proposta como uma alternativa para o tratamento que já existe agora. Bom, então, o tratamento dessa doença atualmente ele é muito limitado e muito tóxico ao corpo humano, então ele deixa muitas sequelas para o paciente. Então, a nossa proposta é a elaboração de um produto com alguns produtos da região amazônica, sendo eles o óleo de copaíba, o extrato de uma planta que é muito comum aqui no nosso estado, e a cera de abelha, que é para dar liga a esses compostos. Bom, para desenvolver isso, a gente primeiro realizou a coleta dos materiais, enviou para a instituição parceira, que é a Fiocruz, e lá eles realizaram alguns testes de cunho biológico, que a gente não pode realizar porque não tem equipamento aqui no IFRE, porque na época nós não tínhamos conhecimento técnico para isso. Lá eles realizaram os ensaios de citotoxicidade, hemólise e o ensaio de atividade leishmanicida, que é justamente para avaliar se nossos produtos matam ou não o parasita da malária, ou da leishmania. Então, e aqui no laboratório do IFRE, de orgânica, a gente fez a elaboração da biopomada e avaliou o perfil de permeação e retenção dela, que é para avaliar justamente se os compostos que tem na biopomada, eles permeiam a pele e se ficam retidos ou se são absorvidos pela corrente sanguínea. A gente fez toda essa avaliação aqui. Daí na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a gente vai expor os nossos resultados. Aí eu fiz a avaliação de uma planta, que é a espécie Vismia quianensis, né? E o caráter antioxidante dela, então, por exemplo, toda a planta ela tem uma série de compostos que são chamados metabólitos secundários e eles têm a capacidade de se ligar, né, nos chamados radicais livres, que, por exemplo, o seu corpo ele está produzindo agora na sua respiração celular e uma série de reações no seu metabolismo. E quando a gente tem um estresse oxidativo, que é quando você tem mais radicais livres e menos antioxidantes, né, você tem uma série de doenças que estão correlacionadas com esse excesso de radicais livres. Então a gente está avaliando isso, que é essa atividade antioxidante, né, que é extremamente interessante para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia, né? E além disso, essa atividade antioxidante está relacionada com o caráter de um composto chamado fenol, acho que você já deve ter ouvido falar nas aulas de química orgânica, por exemplo, e aí a gente utilizou o método chamado Foley-Sucaté, né, para determinar também a quantidade, o teor de fenóis dessa espécie, né, e é isso que eu vou apresentar agora na semana. Então, essa é a primeira semana de vocês? Sim, A minha sim. É a primeira semana que eu participei, de fato, apresentar. Ano passado eu participei como autor de outro trabalho, mas não tive a oportunidade de apresentar. E como é que vocês vê a participação de vocês aqui na semana? Tipo, a reação das pessoas conhecendo o trabalho de vocês, esse tipo de coisa? Bom, nosso trabalho foi desenvolvido durante o ano todo, no ano passado. Então, a gente não teve a oportunidade de apresentar assim num congresso de fato. Então, acredito que tanto a gente como a professora esteja bem animada para essa apresentação. Mas, tipo, vocês três são do mesmo projeto ou são projetos individuais?
Não, então, eu e o Hugo, a gente teve a colaboração nesse projeto que a gente vai apresentar na semana agora, mas cada um desenvolve projetos individualmente também. E a Débora tem o projeto dela e ela colabora em outros lá no laboratório também. Qual foi a importância e a contribuição da pesquisa no trabalho desenvolvido por vocês? Então, por exemplo, na instituição aqui, a gente lá no laboratório eu também trabalho com o método RIDCAN, que é para avaliar o potencial de irritação ocular dos fármacos, né? Então, os meninos eles estão trabalhando aí agora com a biopomada. Então, se você vai usar essa biopomada, você tem que avaliar se ela não vai ser irritante ao olho, né? Então, você tem que realizar esse teste. E ele, diferente de outros métodos que a gente tem, não é realizado em animais, porque o teste tradicional, ele é realizado em coelhos. E esse não, ele é realizado em ovos, que são livres de doenças, né? E esses ovos, eles o teste é realizado antes de 10 dias de incubação, eles são incubados numa incubadora, então eles não sentem dor. Então, assim, tem toda essa questão de não precisar de ir para um comitê de ética, de redução do uso de animais, né? Então, tem toda essa importância da diminuição do uso de animais da pesquisa, né, que é muito importante na atualidade. Bom, quanto a nossa, a gente não só biopomada, a gente está desenvolvendo outros estudos relacionados à leishmaniose. Então, como eu mencionei anteriormente, o tratamento da leishmaniose é muito invasivo, além de ser caro. Então, é de suma importância estudar algum tipo de método que se apresente como uma alternativa mais viável em todos os sentidos para essa doença. Bom, uma curiosidade minha, como é que foi a primeira ideia? Como é que surgiu a ideia de fazer o projeto de vocês da início? Então, o nosso surgiu a partir de um outro projeto, né? E a nossa escolha foi pela quantidade de casos na nossa região. Então, percebendo isso, a gente decidiu começar um projeto. E aí a gente foi para a decisão a partir do conhecimento popular, né? Do povo tradicional que já utiliza algumas espécies, né, de plantas da nossa região para tratamento de doenças, de feridas e outras coisas. Então a gente escolheu esses materiais e utilizou nessa doença que é muito comum e aflige pessoas em situação de vulnerabilidade principalmente. O seu, Quer dizer, o projeto inicialmente foi proposto, né, pela Minelli, a doutora Minelli, pela doutora Márcia e pela doutora Sara, que é da Fiocruz, a gente tem uma parceria com elas, e padronizado por mim e pelo Laeste Ribeiro, que também é da Fiocruz, e pelos nossos alunos do IFRO também, que são Iniciação Científica Júnior também. Então, a proposta foi delas, mas quem realiza o procedimento somos nós, com orientação delas. E você acredita que a pesquisa de vocês com a ciência pode ajudar o mercado de trabalho? Abrange uma ideia nova para as pessoas? Então, eu acredito que a pesquisa, principalmente pelo seu Instituto Federal, é muito importante que ela seja desenvolvida, tanto para melhora da habilidade de escrita, de oralidade, na participação de congressos, eventos, coisas do tipo. No nosso caso, melhora as nossas habilidades em laboratório, nas questões de práticas, que, apesar de nós termos no nosso grade, ela é pequena, então fica uma defasagem para os alunos. Então, participar da pesquisa é essencial e, sem dúvida, isso faz a diferença para a gente. Sim, práticas laboratoriais, eu acredito que também aprender a ler artigos, né? Porque é uma linguagem muito difícil. E concordo com tudo que você disse. E qual foi a maior mudança que o projeto de vocês trouxe para a vida de vocês? Bom, como a Débora acabou de falar, justamente foi começar a ler artigos. Antes não tinha essa prática, né? Eu não lia muito. Então, depois que eu comecei nesse mundo da pesquisa, eu comecei a ler bastante. Minha oratória melhorou, eu tenho mais fluidez em apresentações de trabalho, esse tipo de coisa. Eu acredito que para mim essa foi a principal contribuição da pesquisa. Acho que para mim, principalmente, foi a questão de laboratório e a questão de pesquisa mesmo, porque a gente veio da pandemia, né? Então a gente só conseguiu pegar
um mês presencial no nosso primeiro ano e a gente voltou no terceiro. Então a gente perdeu os 2 principais anos de laboratório para o nosso curso. Então chegar e começar a desenvolver um projeto, depois de tudo isso, mudou muito a nossa questão de pensamento, de agilidade, de trabalho em grupo e de realmente saber pesquisar e escrever e apresentar o que a gente faz. Sim, eu concordo com tudo que eles disseram e além disso eu acredito que também a autoconfiança de acreditar que eu era capaz de realizar aquilo, porque eu vim também do ano de pandemia, então eu entrei no laboratório, eu mal sabia mexer nas livrarias e mal sabia química básica, então a primeira vez que eu fui ler um artigo eu me encontrei totalmente perdida e hoje relendo eles eu consigo entender, tipo, praticamente tudo, entendeu? Então é muito bom, sabe? Tipo, o projeto de vocês já foram apresentados em outros lugares, sem ser aqui, no IFRO? Então, o nosso da Pia Popular, que é o que a gente vai apresentar na semana agora, ele foi apresentado no Respostas para Amanhã, no ano passado, da Samsung. E esse ano eu apresentei ele no congresso de plantas medicinais em Petrolina. Sim, o meu igualmente foi apresentado em Petrolina, na Universidade do Vale do São Francisco, né? O mesmo projeto que eu vou apresentar agora para a semana. Bom, a gente agradece por vocês terem aceitado o nosso convite de ter vindo aqui. É um projeto muito inovador e eu não tinha ideia de como ele é grande e abre várias portas e ajuda muitas pessoas com necessidades que eu, para ser sincera, não conhecia essa doença. Então, né, e também o fato de que vocês estão usando produtos biológicos, não estão usando, pelo que eu entendi, são coisas tipo de plantas e coisas do tipo, medicinais. Então, é algo inovador. O seu também, eu não entendi muito porque eu não sou da área da química, mas parece ser uma coisa muito importante para a população e ajuda bastante também. Então, é isso. Eu agradeço por vocês terem vindo aqui e muito obrigada pela atenção dos nossos ouvintes.